O Grêmio vai até o Morumbi para encarar a equipe do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, buscando quebrar um tabu de muitos anos sem saber o que é vencer na casa do adversário. E nesse vídeo a gente vai mostrar os pontos de deficiência da equipe treinada pelo técnico Hernan Crespo e também quais são os pontos que a gente deve se preocupar em relação ao ataque do tricolor paulista. Gente, primeiro aquele convite clássico, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like, comenta, compartilha, tudo isso ajuda muito a esse conteúdo ter cada vez mais qualidade e a chegar em cada vez mais pessoas. Hoje, 9h30 da noite, o Grêmio encara a equipe do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro e nesse vídeo a gente vai esmiuçar um pouquinho quais serão os pontos e as questões a serem observadas em relação aos espaços que o Grêmio pode aproveitar, em relação aos espaços que o Grêmio deve se preocupar defensivamente. O São Paulo é um time que começou bem o Campeonato Brasileiro, vencendo a equipe do Flamengo logo na sua estreia, teve bons enfrentamentos contra o Santos, tanto no Campeonato Paulista quanto também no Campeonato Brasileiro. É um time muito bem treinado, mas que tem fragilidades. E a gente vai conversar sobre elas agora, mostrando o campinho tático na tela. Bom, gente, vocês estão acompanhando na tela aqui o que eu imagino que serão as duas escalações, né, dentro das informações trazidas pelo pessoal lá na tela da Bagé TV. E também em relação às informações que vêm de São Paulo. Claro que o Grêmio ainda tem algumas dúvidas, né? Como, por exemplo, a presença do Gustavo Martins e não do Balbuena aqui no sistema defensivo ao lado do Wagner Leonardo. O meio-campo, a dúvida entre Edenilson e William, mas eu acho que vai o Edenilson, tá? Nesse time titular. E aqui o Pavon ou o Amuso, mas também em termos de característica não muda tanta coisa assim. Muda em qualidade técnica, mas aí vai depender da escolha do técnico Luiz Castro. O São Paulo, por mais que tenha jogado com o Lucas Moura nesse tripé aqui, né, no jogo pelo Campeonato Paulista, não deve mudar muito disso, com 3 zagueiros, tendo o Alan Franco, o Arboleda e o Sabino, o Enzo Dias, o Mike lá na lateral direita, aqui pode ser que apareça o Wendel, mas também não muda muita coisa no setor esquerdo. O Danielzinho como meio-campista, como primeiro volante, né, muito bom jogador, olho nele, é ex-Mirassol e é de fato um cara de muita qualidade. Vamos separar o jogo em dois momentos, quando nós tivermos a bola e quando nós não tivermos a bola, para a gente ver os espaços que podem ser aproveitados dentro desse jogo. A começar aqui, ó, por quando a gente tiver a posse da bola. O São Paulo marca desta maneira, ele mantém a sua estrutura com o Mike, com o Alan Franco, com o Arboleda e com o Sabino, mantendo essa linha de 3 defensores. Onde está o espaço que pode ser aproveitado pelo Grêmio? Vou até destacar para vocês aqui com um quadradinho. Aqui, ó. Esse é o espaço, tá? Porque aqui tu tem o Danielzinho que tem que cobrir todo esse corredor, pra lá e pra cá. Quem do Grêmio tem que ocupar esse espaço? Normalmente, numa situação normal, serão Edenilson e Arthur. Vamos supor que a bola tá com o Noriega aqui, e o Noriega tem a função de encontrar esse passe no Arthur e de encontrar esse passe no Edenilson. E aí vocês podem me perguntar, tá, mas por que o Bobadilla não pode descer e seguir o Arthur? Ele pode, não tem problema em ele fazer isso. Mas aí o Marlon vai ter um pouquinho mais de liberdade para andar com a posse da bola. Aqui, do lado, a mesma coisa. Se o Marcos Antônio optar por acompanhar o Edenilson, o João Pedro tem liberdade para progredir com a posse da bola. E assim, a bola pode vir nele, a bola pode ir no Marlon, e esses jogadores têm um pouquinho mais de capacidade de criação do time do Grêmio. Mas o São Paulo tenta corrigir isso, sem que o Bobadilla se movimente, para que o Bobadilla continue marcando o avanço do Marlon e também o Marcos Antônio continue marcando o avanço do João Pedro. Como é que a equipe do São Paulo faz isso? Com os zagueiros. O time do São Paulo opta por marcar esse espaço ao lado do Danielzinho com o Sabino e com o Alan Franco. Então a gente vai ver muitas vezes esses dois zagueiros, e até mesmo o Arboleda faz isso numa movimentação do Carlos Vinícius, tem uma perseguição, é quase que uma marcação individual dos 3 defensores com os atacantes e também esses meio-campistas que ocupam esse espaço. Então o Sabino vai saltar para marcar o Edenilson. E aí o Edenilson vai ter que conseguir se desvencilhar da marcação do zagueiro da equipe do São Paulo. Qual o outro espaço que aparece quando o zagueiro fizer essa movimentação? Esse espaço aqui, ó. A gente vai acompanhar, vou destacar na tela para vocês, esse espaço aqui. E aí é de responsabilidade do TT ocupar esse espaço, é de responsabilidade do outro lado do Pavon ocupar esse espaço quando o Alan Franco saltar, e aí esses jogadores atacando essa última linha do São Paulo para que o passe possa entrar e eles saiam cara a cara com o goleiro da equipe adversária. Eu vou deixar um print na tela agora do jogo entre São Paulo e Flamengo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, onde vocês conseguem notar um avanço do Sabino. Ele dá um passinho para frente para pressionar, se não me engano é o Plata naquela oportunidade, e o Carrascal faz justamente esse movimento. Claro que a jogada é um pouquinho mais pro meio, mas o Carrascal ataca o espaço deixado pelo Sabino
E aí tem muita qualidade técnica no passe do Everton Cebolinha para que o Carrascal saia cara a cara com o Rafael. Ele acaba perdendo o gol, faz parte, mas a movimentação essa acontece. O zagueiro salta para pressionar e a equipe do Flamengo com o Carrascal ataca essa última linha e o meio-campista sai cara a cara com o Rafael. Tem um ponto de atenção aqui que eu vou colocar, que eu acho que é o que o Grêmio tem tido um pouquinho de dificuldade ainda em movimentações, tá? Vou devolver aqui o TT bem para a ponta, que é como o Grêmio se estrutura para atacar. Por natureza, e isso é uma característica dele, o Arthur ele não fica nesse espaço aqui. O Arthur, ele naturalmente, ele desce para receber essa bola perto do Noriega. E a gente já viu isso em várias oportunidades. O Arthur faz muito isso. E facilita para que o Bobadilla marque aqui. Tem problema o Arthur fazer isso? Não tem. É uma característica dele. E ele é um dos melhores jogadores do nosso time. É óbvio que ele pode fazer isso. Mas o Grêmio ainda não entendeu como time como ocupar esse espaço. Ele pode ser feito pelo Pavon caindo por aqui e aí o Marlon abrindo bem. Ele pode ser feito com o próprio Marlon caindo para cá e o Pavon ficando bem aberto. No jogo contra o Novo Hamburgo, quem ocupava esse espaço aqui era o William. E o William saía várias vezes para receber a bola aqui, como a gente já conversou dentro aqui do canal. E o Caio Paulista tentava atacar. Vocês vão lembrar de 2 finalizações de perna direita do Caio Paulista, praticamente dessa posição aqui, de entrada da área, ele finalizando. Ali o Grêmio conseguiu fazer um pouquinho isso, mas não faz tão bem ainda. Precisa de um pouquinho mais de treino, de um pouquinho mais de tempo de trabalho, é verdade. Para que alguém ocupe esse espaço e aí o Grêmio se mantém montado e todas as posições necessárias elas estão ocupadas, não necessariamente pelos mesmos jogadores de sempre, mas por jogadores. Tem alguém do Grêmio nas posições que precisam ser ocupadas. Mas o mundo não é uma maravilha. O Grêmio não vai jogar só com a posse da bola. Então como é que a gente vai se defender? Como é que o São Paulo ataca e quais são os pontos que a gente tem que se preocupar? A gente está acompanhando na tela agora o posicionamento do São Paulo quando ataca. Tá? São Paulo espeta bem os seus alas, né? Tanto o Mike quanto o Enzo. Posiciona os 3 zagueiros aqui, o Alan Franco, o Arboleda e o Sabino. E aí tem esse tripé de meio-campistas aqui com o Danielzinho como primeiro volante, Marcos Antônio como segundo homem ali, se preocupando com esse espaço aqui no corredor esquerdo. E o Bobadilla lá pela direita, os pontas abertos, os alas abertos, o Caleri e o Luciano como uma dupla de ataque. Quais são os pontos a serem observados? No jogo contra o Botafogo, o Luiz Castro pediu, e imagino que na partida contra o São Paulo isso vai se repetir, que os nossos pontas marquem esse jogador aqui. O TT avança no Sabino, o Pavão avança no Alan Franco. No jogo contra o Botafogo a gente fez isso muito bem, ocupando esse espaço, pressionando, porque isso dificulta a saída de bola. A gente vê que o Arboleda não tem tanto passe para o Sabino, porque ele vai estar marcado. E a gente vê que essa bola do Arboleda não consegue chegar fácil no Danielzinho, porque o Grêmio está fechando muito bem. O São Paulo faz muito qual tipo de movimentação? Bola no zagueiro pelo lado, para o zagueiro pelo lado conseguir encontrar esse passe aqui no Danielzinho. Quando bem pressionado, vai ser mais difícil desse passe aqui entrar. E eu acho que esse é o grande objetivo do Grêmio, porque aí o Marlon cuida do Mike e o João Pedro cuida do Enzo, e assim o Grêmio encaixa muito bem. Quando a bola vier no Sabino, o Carlos Vinícius pode descer um pouquinho só para fechar essa linha de passe aqui para o Danielzinho. E assim o Grêmio consegue marcar esse tipo de saída de bola. Qual que é a preocupação de espaço aqui? Tá? É importante deixar claro que a partir do momento em que o TT hesitar, se o TT não for pressionar o Sabino e se mantiver aqui um pouquinho mais atrás, como foi no Clássico Grenal e também como foi no jogo contra a equipe do Fluminense, o Sabino tem muito espaço para progredir com a posse da bola. Ele progredindo com a posse da bola, o Edenilson vai ter que subir para marcar. O Edenilson subindo para marcar, o Marcos Antônio recebe a bola nesse espaço aqui livre e com muita tranquilidade para jogar. Aliás, esse espaço aqui também é ponto de preocupação do Grêmio, assim como é ponto de preocupação do São Paulo. A gente joga com um volante só, e aí esse espaço aqui, ele precisa ser bem preenchido. Do lado do Grêmio, o zagueiro não pode saltar tanto assim, porque o São Paulo joga com 2 atacantes. Então, se o Balbuena se preparar para marcar o Marcos Antônio quando o Edenilson subir um pouquinho, né, para tentar fechar esse passe, libera para o Caleri para que ele ataque esse espaço aqui e ele vai estar prontinho e preparado, porque o objetivo é esse, é expor essas costas aqui para que ele ataque. Se a jogada acontecer do outro lado, a mesma coisa. Se o Wagner der uma antecipadinha, o Luciano tem espaço para atacar aqui nas costas da última linha do Grêmio, né? Porque o Balbuena vai estar posicionado aqui. A não ser que seja muito bem treinado, e o Grêmio está tentando isso, para que esse avanço dos zagueiros aconteça junto, para que não tenha possibilidade dessa bola nas costas e a linha de impedimento ela acabe funcionando. Outro ponto de preocupação do time do Grêmio, tá? Que vai falar esse ponto de vista de marcação aqui, de como é que o Grêmio vai evitar essa saída de bola. O São Paulo, quando pressionado, ele não tem nenhum medo
de esticar essa bola direto no Caleri. Seja aqui, tá? Do Sabino direto para cá, seja do goleiro. Quando a bola estiver no tiro de meta, o Rafael várias vezes também força essa bola no Caleri quando a equipe do São Paulo se sentir pressionada. E aí vai ter que ter um duelo individual do Balbuena contra o Caleri pra gente conseguir ganhar depois da segunda bola. Porque se a bola vier aqui e o Caleri estiver aqui, por exemplo, para disputar essa primeira bola, né, a bola chega aqui no Caleri, tu vai ter um Luciano prontinho para atacar esse espaço e vai ter também um Marcos Antônio prontinho para atacar esse espaço ou até mesmo brigar por uma segunda bola. Então o Grêmio precisa ter atenção a isso, pressionar muito bem essa saída de bola da equipe do São Paulo para evitar que a bola chegue no Danielzinho. Porque se essa pressão do TT em cima do Sabino não for com uma eficiência suficiente, o Sabino acha o passe no Danielzinho e aí o Danielzinho vai conseguir progredir com liberdade e aí o time do Grêmio já bagunça bastante porque alguém vai ter que saltar para pressionar. Se for o Noriega, o Luciano aparece livre para receber essa bola nas costas dele. Se for o Arthur, aí tu vai ter um Bobadilha podendo se posicionar aqui para receber esse passe. Se o Noriega tentar compensar aqui, essa bola vem no Caleri e aí o São Paulo tem bastante liberdade. Vai ter espaço, não tem o que fazer. Futebol, eu já falei várias vezes aqui no canal, ele é um cobertor curto, tu não consegue ocupar todos os espaços. O principal ponto é dificultar que a bola chegue num espaço tão preocupante assim. De novo, Danielzinho tá livre, não tem ninguém marcando ele. Só que se a pressão for muito bem feita no Alan Franco, no Arboleda com o Carlos Vinícius e no Sabino com o TT, a bola dificilmente vai chegar livre pro Danielzinho. E assim a gente vai conseguir controlar, porque vai ter que forçar essa jogada a acontecer pelo lado. E aí o Marlon já vai estar posicionado aqui para pressionar o Mike. Imagino que possam ser esses os pontos a serem observados. Tanto quando a gente estiver com a posse da bola, dos espaços a serem explorados ali, né? As costas da última linha do São Paulo, quando um zagueiro subir para pressionar. E defensivamente, a preocupação com essa saída de bola de 3 jogadores da equipe do São Paulo. E principalmente evitar que a bola chegue no Danielzinho e no Marcos Antônio, que vive uma fase espetacular. E olho também no Luciano, que pode se movimentar, sair dessa linha defensiva e virar um homem a mais no meio campo. E aí o São Paulo passa a ter 4 jogadores nesse setor contra 3 jogadores do Grêmio. E aí vai ter muita preocupação, porque o Luciano pode cair aqui, e essa bola pode entrar tanto nesse passe aqui, deixa eu pegar a bola aqui, tanto nesse passe aqui, quanto nesse passe aqui, se o Luciano tiver inteligência para se movimentar. E aí eu falo para vocês, se ele se movimentar para cá, o Wagner Leonardo vem e libera as costas do Mike para ele tentar atacar. Então é um cobertor curto, é quase que um jogo de xadrez, e o Grêmio precisa estar atento a todos esses pontos. Bom, gente, vocês viram aqui acompanhar alguns pontos que eu acho que são fundamentais para que o Grêmio tente conseguir uma vitória e evite uma derrota na partida contra o São Paulo lá no Morumbi. Claro, no final das contas a gente vai esbarrar na qualidade técnica, pode ser que tenha uma vitória pessoal do Arthur contra o Bobadilha, uma vitória pessoal do Carlos Vinícius contra o Arboleda, mas em termos de posicionamento de movimentações, imagino que possam ser esses os espaços que o Grêmio tente aproveitar nessa partida contra o Tricolor Paulista. Gostou do conteúdo? Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like, comenta. Tudo isso é muito importante para que esse conteúdo atinja cada vez mais pessoas e tenha cada vez mais qualidade. Continua aqui que vai ter muito Grêmio. Valeu!